E aí, gente, beleza? Acabou de terminar agora no Beira-Rio, a Libertadores da América, e o Internacional está fora. E aí, analisando o jogo de hoje, primeiramente, depois o confronto. O jogo de hoje, primeiro tempo, foi impecável do Internacional. O Inter fez um grande jogo no primeiro tempo, anulando as principais jogadas do Fluminense, que é a sua transição rápida. O Inter sempre com um jogador a mais por setor, marcando muito bem, e praticamente o Fluminense não teve absolutamente nada na primeira etapa. O Inter fez o seu gol numa cobrança de escanteio do Alan Patrick, falha do goleiro Fábio, que escorregou, e o Mercado, que até então tinha sido um dos principais jogadores da Libertadores da América, fez o gol de cabeça. O Inter ainda teve um chute com o Wanderson, mas muito bem postado, e o Fluminense não conseguiu produzir absolutamente nada na primeira etapa. O Inter foi soberano, vai para o intervalo com a vantagem de 1-0, mas aí Diniz fez uma alteração. Na verdade, ele fez uma alteração durante o primeiro tempo que melhorou pouca coisa o Fluminense, mas não o suficiente para evoluir, que foi o Marcelo tendo liberdade, saindo da lateral, indo por meio, indo para a ponta, tendo bastante liberdade. Ali o Fluminense melhorou um pouquinho na primeira etapa, mas não o suficiente. No segundo tempo, aí sim Diniz faz algumas alterações, tira o lento Felipe Melo, recua o volante André para a zaga, coloca o Martinelli para ter a saída de bola, e aí colocou também o John Kennedy. E aí o Fluminense melhorou bastante, ele chegou a botar, porque o lado esquerdo com o Marcelo tinha liberdade de estar no meio, chegou a botar o Arias e o Queno no mesmo lado esquerdo, e o Fluminense fazia suas jogadas pelo lado esquerdo. O Fluminense teve mais posse de bola, entendo que o Internacional recuou demais, explorando os contra-ataques, mas se o Inter tivesse a postura do primeiro tempo, poderia ter tido uma sorte melhor no jogo. Mas o Inter recuou demais, teve oportunidades. O Fluminense ainda, por mais que tenha melhorado, ficou mais com a bola, o percentual de posse de bola foi maior do Fluminense, mas o Fluminense tinha dificuldades de criação. E o Inter teve em duas oportunidades com o Ener Valencia a chance para matar o jogo. Uma numa jogada que ele vem do meio campo, por dentro, em velocidade, ele ganha do André, vai rompendo a zaga, demorou demais para arrematar e o Nino acabou tirando o gol do Valencia. E na outra, gente, foi impressionante, uma cobrança de falta da direita e ele sozinho na pequena área, um pouquinho antes da pequena área, um passo da pequena área, sozinho, todo mundo estava no estádio, na televisão, achou que era gol e ele conseguiu perder o gol feito. E futebol, ainda mais no jogo decisivo, você não pode desperdiçar chances de ouro como essa. Dito e feito, o Fluminense tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar no gol do Rocher, e aí uma bola enfiada para o jogador Kennedy, que é muito bom jogador, ele dá por cima do Rocher, a bola vai morrendo no fundo da rede, o Fluminense empatava. O Inter tomou uma reação, foi um pouco mais para cima, mas aí de novo o Fluminense num ataque construiu uma jogada com o Cano, que meteu na ponta direita, o toque para o meio da área, o Kennedy deu de calcanhar para quem, né? Germán Cano. E aí qual é a diferença do Valencia e do Cano? O Valencia teve as oportunidades e não matou. O Cano teve uma única bola e guardou no canto direito do Rocher, fazendo 2-1 a 42 da segunda etapa. O Inter teve pressão, colocou o Luiz Adriano, que perdeu um gol, já nos acréscimos, uma grande defesa do Fábio, e no mais foi isso, terminou o Inter fora da Libertadores. Mas a gente tem que ter uma análise muito fria nesse momento. Eu entendo que o Inter hoje poderia ter tido um futebol, uma postura diferente na segunda etapa, mas o Inter perdeu a classificação do Rio de Janeiro, onde com um jogador a mais ele foi soberano, ele dominou o Fluminense, ele virou o jogo, ele estava muito melhor no jogo. Aí Cudê faz alterações, tirando Alan Patrick, Maurício, naquele jogo lá do Maracanã, e o Inter diminuiu o seu ritmo e acabou sofrendo gol de empate. Lá, o Inter estava com tudo para fazer o 3-1 e praticamente encaminhar a classificação. Então o jogo não se decidiu hoje, torcedor, o jogo se decidiu em duas partidas. Um jogo de Libertadores é 180 minutos, e o Inter teve a infelicidade hoje, mas teve a grande chance no Rio de Janeiro e acabou desperdiçando. E hoje fez um baita primeiro tempo. Quem olhar o jogo, o Inter foi impecável no primeiro tempo, mas o jogo não é 45 minutos. E no segundo tempo teve a chance para matar com o jogador Valencia e ele acabou desperdiçando. O Inter está fora da Libertadores. Agora vou falar uma coisa para vocês. O Fluminense tem algumas coisas, aí é questão muito individual, que eu particularmente não gosto, muitos não gostam. Ele tem uma maneira de jogar, o Diniz, que é aquela transição, cobrando tiro de meta dentro da pequena área, independente do local, do adversário, e a maneira de jogar do Diniz, do Fluminense.
e ele está chegando à final da Libertadores com essa maneira de jogar. Podemos até questionar algumas coisas do Fluminense. Agora, é inegável que o trabalho do Fluminense muito mais sólido do que do Internacional. É um trabalho já de 2 anos, é uma maneira de jogar, tem os seus defeitos, mas é um time muito mais pronto que do Internacional. O Cudê chegou recentemente, acho que foi até bastante longe. O time do Inter mostrou evolução com o Eduardo Cudê em relação a Mano Menezes e não pode achar que está tudo acabado, que acabou, que está tudo ruim. São ajustes, talvez ano que vem o time possa estar melhor preparado. Tem que observar agora o Brasileirão, porque o Inter está ali pertinho da zona do rebaixamento. Domingo tem Clássico Grenal, e isso é uma parada dura para quem vem de uma desclassificação da Libertadores, mas não achar que está tudo perdido. Até o Inter está vencendo o jogo, não tomaram o gol de empate, o Alan Patrick estava sendo o melhor jogador, o Valencia incomodou muito o sistema defensivo do time do Fluminense, mas futebol, gente, ganha quem faz mais gols, obviamente. E o Valencia teve a chance e não matou, o Cano teve uva e matou. Está fora da Libertadores Internacional, agora é lamber as feridas, é complicado, é um momento difícil para o torcedor, mas entender que domingo já tem Brasileirão, tem Grenal no Beira-Rio, e o jogador que é profissional ele tem que levantar a cabeça e encarar mais esse desafio. A gente volta aqui no canal do Guedes, lembra, hein? Vai ali no YouTube, no sininho, clica, ativa o canal e a gente volta amanhã falando de Grenal, falando mais de Inter, falando de Grêmio também e já fazendo uma projeção do Clássico Grenal do próximo domingo. Valeu!